negócios e nudez. Mais, como se precisássemos de mais nudez. Depois de tudo que foi já dito aqui. que mordeu o cão. Mas é que ontem foi posto online o cartaz de promoção da próxima temporada do programa 5 para a meia-noite e nele os 5 apresentadores estão nus. Com barras pretas tapando criteriosamente determinadas partes. Mas finalmente levei a cabo nudez. Após anos de promessas, tirei a roupa. E houve pessoas a dizer: Photoshop, Photoshop. Malta, é o meu corpo. É o meu corpo. Eu fiquei espantado na fotografia. Parece que estou menos espesso e menos flácido do que eu estava à espera. E depois houve malta a dizer: apagaram os pelos. Pessoal, eu queria ter pelos. Ninguém me os tirou. São 5 ou 6. Estão cá. Tens essa fotografia na tua página de Facebook? Tenho. Vou lá ver. Facebook.com/Nuno Marco. Sim. Wanda, não sei se queres. Não, porque lá está. Aquelas partes que uma pessoa não quer ver estão tapadas, não é? Não, mas eu estava à espera que o meu corpo parecesse mais deprimente. Mas afinal, é apenas um corpo refrescantemente banal. Olha, o que é que os pontos pretos tapam no teu corpo em especial? Os seios. Ok, e em baixo? Mas em baixo tenho as mãos. Tens as mãos, ok. Tenho as mãos. Mas não estás mal, Nuno Marco? Permitam imaginar neste momento diversas senhoras que nos ouvem a dizer: deixa-me cá lavar os olhos. Gostas de pensar isso, não é? Sim, possivelmente não vai acontecer, não é? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pois, não sei. Mas pronto, vejam e partilhem. O que eu sei é que nunca ao começo de uma nova temporada aquele programa teve tanta exposição na imprensa. É preciso a pessoa despir-se. Funciona. Nós devíamos despir-nos, se calhar, para continuarmos a manter este nosso hype. Eu quero estar todo nu. Não, dispõe-se vocês, está bem? Todo nu em cartazes da rádio comercial também. Quero, Bom, eu tinha de falar aqui de uma história sobre a qual muita gente tem pedido o nosso comentário aqui no Homem que Mordeu o Cão. É uma maravilhosa história sobre o Estado em ação, a penhorar à bruta. Eu não sei se o Estado já vos penhorou coisas. É espetacular. Não. Eu recomendo imenso. Eu adoro o conceito das penhoras. É uma emoção que o Estado proporciona às pessoas. E muitas vezes é uma pescada de rabo na boca. Imaginem, há um atraso no pagamento de qualquer coisa que ficou lá para trás e de repente o ordenado e a conta bancária de uma pessoa são penhorados e o Estado diz: agora pague! E nós respondemos: eu queria pagar, mas tenho a conta penhorada. E o Estado diz: então se tenho a conta penhorada, pague! E nós respondemos: eu queria pagar, mas tenho a conta penhorada. E o Estado diz: então pague para deixar de ter a conta penhorada. E nós respondemos: só que eu tenho a conta penhorada, mas não posso pagar. E por aí fora. É conversa de surdos, não é? É giro. Mas pronto, nos últimos anos o Estado tem andado de louco num desvario de penhoras a basicamente toda a gente. E isto leva-nos a esta história fascinante. E eu ainda não tinha falado sobre isto. O Fisco fez uma penhora a um restaurante. A empresa tinha uma dívida de 92.000 euros e à conta disso foi penhorada uma conta bancária. Só que a conta bancária não chegava e por isso o Fisco foi à pastelaria e penhorou 4 bolos. Eu acho isto muito bom. Isto veio no Diário Económico. O jornal pediu o comentário a fiscalistas e eles dizem que a penhora de bens perecíveis, como comida, é na verdade inútil. Serve só para o fisco meter medo aos contribuintes. Ou seja, para mostrar como eles não deixam escapar nada. Eu acho que nada grita mais terror do que um funcionário das finanças a chegar a um balcão e a dizer: estas 4 bolachas húngaras estão penhoradas. Também tens que ter também atenção aos bolos que vais penhorar. É isso. Se queres incutir terror, tu não podes: olha, venho aqui penhorar um croissant, Ou uma duchesse e um palmier. Eu sou o Marcos. Mas não, o que é que podes penhorar em termos de bolos que passe uma mensagem de força? O bolo mármore. É um nome, bolo mármore. Mármore. Um croquet num jesuíta. Eita, olha, sim, tem aquela parte de cima folhas. Eu quero penhorar 990 destas 1000 folhas. Não, se é para ser, é Santos que tens de penhorar. Uma Santos Torresmo empanado. E um small empanado. Vocês estão a assustar-me. Pois é, eu fiquei assustado comigo próprio agora. Bom, os anúncios portugueses fascinantes a carros continuam a despontar em sites de vendas como o OLX e agora eu acho que isto começa a tornar-se um fenómeno. Nós já analisámos alguns desses anúncios e eis que agora surge outro que me foi deixado no meu Facebook por uma ouvinte nossa, a Cláudia Borges. Obrigado, Cláudia. É maravilhoso. Isto começa a merecer ser compilado em livro. Mas vamos a isto. Trata-se de um senhor de Viana do Castelo. Tem à venda um Suzuki Baleno de 1999. Preço 1.699 euros. Eu vou ler algumas partes do anúncio. O anúncio começa sério, com informações do género duplo airbag, inclui ar-condicionado, compressor desmontado porque necessita soldar um apoio, correia, distribuição e do alternador, bomba d'água mudadas aos 160 km, revisão completa com mudança de óleo, assim como calço de travão, realizada a menos de 1000 km. Ok, convém
conversa séria, descritiva e informativa. O melhor vem a seguir. O anúncio diz assim: é um carro com 15 anos, não uma peça de museu. Se tem garantia? Tem, pois. Tem garantia a perder de vista. Ou seja, assim que dobrar a esquina e eu deixar de o ver, acabou. Eu acho isto maravilhoso. Este roça a poesia. Mas ainda há mais. Há mais, Wanda. Há mais, Eu sei que já estamos às 10, mas isto vai. Diz lá. Ele diz: se acha que é mau, digo-lhe que comigo foi o mesmo, sempre comprei um carro usado e cá continuo. Se já bateu, já. Olhe, logo no primeiro ano, o meu irmão mais novo acordou com a força e raspou a lateral do para-choques no muro. Eu admiro a especificidade. Este homem transpira honestidade. A gente não precisava de saber como é que o carro bateu, mas ele faz questão de explicar. Contar-se. E adoro. O meu irmão mais novo acordou com a força. Eu não percebo o que é isto, parece uma coisa do Star Wars. Acordou com a O Luke Skywalker acordava sempre com a força. O anúncio prossegue: se o troco por vasos Ming, cães de loiça, camelos, etc., não. Mas posso sempre ponderar se for algo do meu interesse. Conhece aquele jogo do paga e cala? É mais ou menos isso. Eu quero vender a minha viatura, não quero colocar-lhe um laço e fingir que é uma prenda de Natal. Se acha que está caro, reclame com o seu patrão, assalte um banco, uma coisa qualquer. Só não se venha lamentar comigo, pois não sou muro, nem nasci em Israel. Pá, que magnífica referência ao Muro das Lamentações. Muito bom, pá, muito bom. Ele diz ainda: isto não quer dizer que o carro não esteja bom e que não vale a pena o investimento. Além disso, já tem IPO e IUC pago até finais de setembro de 2015. Quem é amigo, quem é? É pá, comprem um carro ao senhor. Pá, muito bom. Comprem um carro. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde. Faça um check-up gratuito. O imposto de circulação é o imposto com o pior nome de sempre. Porque yuck. Yuck. E faz sentido que seja. Yuck. Tens que pagar o quê? Yuck. O Homem que Mordeu o Cão. Yuck. Que mordeu o cão. Título deste episódio: por estas e por outras é que eu não me depilo. O que é que o provedor de títulos acha deste? É interessante, não é? Interessante. Ok. Ia dizer gosto, mas depois da palavra de pilo, eu dizer gosto ia ser apenas assim. Bom, eu gosto de pensar que esta rubrica é de certa forma didática. Eu gosto de pensar que pessoas aprendem de facto coisas ao ouvir O Homem que Mordeu o Cão. Mas lá está, eu também gosto de pensar que unicórnios voadores existem. Também, e não mas existem. Que seja, não existem. Aprendem coisas que não devem fazer, vá. Aprendem. Isto é sempre uma moral muito rica. Seja como for, eu gostaria só de sublinhar esta questão. Possivelmente pessoas ficaram desiludidas com a revelação de que unicórnios voadores não existem. Mas não existem. Nem sequer unicórnios não voadores. Quando muito consegue-se pôr um cornicho de cartão preso à cabeça de um cavalo. Mas não há possibilidade de ir mais longe do que isso. No que toca a conseguir obter unicórnios. Já ele veio um coice. Mas pronto, vamos pensar que depois de ouvirem esta primeira história de hoje, pessoas aprendem algo de modo a que não lhes aconteça o que aconteceu a esta querida senhora. A querida senhora em questão decidiu contar nas redes sociais, é uma senhora inglesa, acho eu, ela decidiu contar a odisseia que viveu ao tentar depilar-se uma noite depois de toda a família já estar a dormir na pacatez do lar. Ela sacou do seu kit de depilação, que incluía... E eu peço desculpa que eu não percebo nada de depilação. Wanda, ajuda-me. Há umas tiras. Há umas tiras sim, de cera, não é? Tiras de milho. Que se podem usar em casa. Não consegues depilar-te com tiras de milho. Não experimento com tiras de milho. Já experimentei. Eu já experimentei tudo. Já experimentei tudo. Bom, mas pronto, há umas tiras, não é? De cera. Confirmo, sim. E o que perdi-me? Espera, cá está. Pois, tinha umas tiras de cera, daquelas que se colam e depois puxa-se e os pelos saem. É assim que funciona, não é? É assim que funciona. Eu vou tentar traduzir a notícia do jornal inglês Daily Star, contou esta história. Wanda, vais ser consultora de depilação caso eu esteja a ver mal, a explicar mal os procedimentos. O que diz aqui é que a senhora deveria ter esfregado as tiras de cera uma na outra para aquecê-las. Quer dizer, as tiras têm formas de funcionar diferentes de marca para marca, mas essa se calhar era de esfregar, sim, para aquecer, não é? Pronto, esfregar, sim. Em vez disso, a senhora decidiu usar um secador de cabelo para aquecer a cera, ok? E de notar que ela foi fazendo updates desta aventura numa rede social, foi no Imgur. Eu não sei que rede é esta. Também não. Desculpa. Imgur. Eu estou muito velho. Mas eu ainda sou do tema em que as pessoas não partilhavam depilações com o mundo, não é? Mas neste caso ainda bem que esta senhora partilhou, porque é uma narrativa fascinante de acompanhar. Ela foi dizendo coisas como: sou a Shira, guerreira contra a ameaça do pelo e feiticeira da pele suave. Tá bem, tá. Bom, parece que estava tudo a correr bem. Ela diz que o problema foi quando chegou à chamada linha do biquíni. Como não aqueceu a cera da maneira adequada, diz ela que a cera começou a escorrer.
o que provocou o grande sarilho da noite, mas com o qual ela lidou com surpreendente sentido de humor. Eu não seria capaz de lidar com isto da mesma maneira, e é por isso que eu não me depilo. Mas nada como ler a atualização que ela publicou a dada altura, que diz assim: tenho o rabo completamente fechado. Está selado. Está colado com a cera. Estou a andar pela casa de banho como um pinguim, a tentar perceber o que hei de fazer e a pensar para mim própria, por favor, que não me dê vontade de fazer uma necessidade número 2, porque a minha cabeça é capaz de explodir. E a senhora começou então a pedir dicas do género: o que posso usar para derreter a cera? Acabou por achar boa ideia usar água quente. E passa a citar a descrição dela. E é admirável que ela consiga ser tão articulada e ter tanta verve, estando com as nádegas coladas uma à outra. Diz ela: a água quente derrete a cera, por isso vou encher a banheira com a água mais quente que conseguir, vou meter-me lá dentro, a cera vai derreter e depois vou poder limpá-la facilmente. Olha, deixa-me perguntar, isso correu bem? Era bonito que tivesse corrido. Porque o que aconteceu a seguir, senhoras e senhores, e que faz desta senhora a versão feminina de Nuno Marco, foi isto. A senhora ficou com o rabo colado ao fundo da banheira. Mas essa cera era forte. Não conheço essa marca. E pronto, e ainda lá está hoje. Ainda lá está hoje, não é? Teve de adaptar a sua. Não está. Calma, tudo acabou por se resolver com paciência e arte. Levou tempo. É provável que tenha provocado alguma dor, mas a senhora não só conseguiu descolar o rabo da banheira, como conseguiu também descolar as nádegas uma da outra. E a senhora hoje está devidamente descolada. Eu penso que se impõe em 2 palavras para quando ela quiser proceder de novo à retirada de pelos. 2 palavras apenas: Gillette. Bom conselho, estás a ver? É mesmo. Isto é horrível. Ficar com o rabo fechado. Pá. Já te aconteceu, César? Estava muito caladinho. Estava a pensar na Não sei situação. identificar com isto, era? Não, ainda não estou nesse patamar. Nunca fiquei com o rabo. Curiosamente, nunca fiquei com Já o te rabo. aconteceu muita coisa, mas isto não. Muita coisa. Isso nunca me aconteceu. Realmente isto está a ser. No plenário de 19 de setembro de 2025, debateu-se uma proposta do Bloco de Esquerda sem a presença do mesmo. Vários partidos questionaram o Presidente da Assembleia da República relativamente à particularidade da situação. Vamos dar entrada ao ponto seguinte da Sra. Deputada Mariana Leitão, faz favor. Sr. Presidente, eu confesso que não sei qual é o precedente nestes casos, mas considerando que o proponente ou quem fez o agendamento do ponto não se encontra e considerando que os arrastamentos feitos para esse mesmo projeto só foram arrastados porque houve este agendamento e agora, não estando cá o proponente, eu gostava de saber se não fará sentido ou se fará sentido fazermos a discussão ou se não será de adiarmos o ponto para quando o proponente estiver em condições de vir a esta casa defender a sua proposta. Muito obrigada. Nos termos do regimento, quando um agendamento solicitado por um grupo parlamentar for posteriormente retirado da agenda, que não foi, mas se tivesse sido e se os arrastados não retirarem, o ponto mantém-se. Portanto, no caso nem foi retirado e, portanto, está na ordem do dia, não está cá para apresentar, é o problema, ninguém é obrigado a apresentar um diploma e, portanto, não é obrigado, não existe no regimento nenhuma obrigação. Posso chegar aqui, ter um diploma e estar calado durante o tempo todo. Portanto, não foi retirado e ainda que tivesse sido retirado, se não houvesse acordo de todos, também mantinham-se os arrastamentos. É isto que diz o nosso regimento. Por isso teremos que proceder à respectiva votação. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou utilizar a figura regimental da interpelação à mesa, mas vou utilizar o artigo 85, vou utilizar o protesto e creio que tenho 1 minuto para fazer Sim. isso. Não, o protesto não. Não. Podem descontar à vontade. É um protesto que queria fazer, portanto, quando o Sr. Presidente me permitir. Faz favor. Pronto. Sr. Presidente, nós na Conferência de Líderes, e temos estado todos os líderes parlamentares, todos os deputados únicos, grandes dificuldades em agendar para estes plenários e todos temos sentido isso. Nós temos tentado que todos os partidos políticos possam agendar
nas quinzenas subsequentes à Conferência de Líderes. Mas isto chega a uma altura que se torna difícil, e torna-se difícil por este motivo mesmo. Já é difícil agendarmos tudo para plenário, agendamos um projeto do Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda falha a esse projeto. Isto é brincar com a Assembleia da República, isto é brincar com os deputados eleitos pelo povo português e, particularmente, é brincar com o dinheiro do povo português que nos paga os nossos ordenados. É uma falta de respeito que a senhora deputada Mariana Mortágua anda a fazer, anda a passear de barco de um lado para o outro, numas flotilhas ou nos teatros que anda a fazer, e falta a este Parlamento, falta o respeito a este plenário, a estes deputados e ao povo português. O que a senhora deputada devia fazer, se quer andar a fazer festas em Ibiza ou em Menorca, era pedir a suspensão do seu mandato. Mas não o fez. Não o fez porque, ó Abreu, dá cá o meu, e o dinheiro ao fim do mês é muito melhor do que estar aqui neste plenário. Está lavrado o protesto para registro. O Sr. Deputado Paulo Núncio quer usar a palavra para... Também fazer o protesto, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Deputado Pedro Algado Alves. É só uma questão prévia, Sr. Presidente. Porque fique claro, um protesto é uma figura regimental para reagir a uma intervenção. Ninguém fez nenhuma intervenção. Já o protesto... Mas foi aceito. Só para concluir, regimentalmente, um protesto é quando alguém faz uma intervenção, alguém quer protestar e alguém tem direito ao contra-protesto. Isto é uma interpelação à... O Sr. Presidente deu uma palavra, porque... Sim, eu dei a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves. O Sr. Presidente deu uma palavra. É só uma questão simples. A figura do protesto serve para reagir a uma intervenção e depois está previsto, pode haver um contra-protesto e por isso é que desconta do tempo de um debate. Não está sequer a decorrer um debate. Portanto, terão de ser interpelações à mesa. Era só para deixar claro, para não abrirmos uma avenida adicional de, precalços regimentais que não ajudam. Façam-se interpelações à mesa, que é totalmente próprio fazer-se uma interpelação à mesa sobre isto. Mas não são protestos, é só essa a observação, Sr. Presidente. Obrigado. Tem razão, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem razão no que diz respeito à lógica do protesto e da interpelação à mesa. De qualquer maneira, fica transformada em interpelação à mesa com o Grano Salles, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto e o Sr. Deputado para a igualdade de armas, também uma interpelação à mesa. Não é a primeira vez que a interpelação à mesa é usada de uma forma híbrida e, portanto, faz-se e fica aqui para o futuro esta precisão. Faz favor. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu não sei a que título é que o deputado Pedro Algado Alves interveio. Eu dei a palavra. O título foi eu ter dado a palavra, Sr. Deputado. Não me apercebi, Sr. Presidente. Eu dei. Eu reparei o Sr. Deputado a levantar-se, começar a falar, tocar no microfone, sem autorização do Presidente. Sr. Deputado, eu já lhe esclareci que dei a autorização. E parece-me, esse sim é um protesto real e concreto, uma atuação que não me parece... respeitar os Deputado, eu já lhe disse que dei... Mas tudo bem, eu não reparei, Sr. Presidente. Então pronto, não vale a pena persistir. Relativamente à questão que nos traz aqui, eu diria que a questão regimental é a menos importante de todas. O ponto político aqui é que há um partido político que apresenta uma proposta, que apresenta uma iniciativa legislativa e o respectivo deputado único zarpa. Bom, e por isso, neste momento... Esta atuação demonstra uma profundíssima falta de respeito pelo Parlamento, uma profundíssima falta de respeito pelo trabalho que estamos a realizar aqui e uma profundíssima falta de respeito por todos os portugueses. A proponente poderia fazer uma de duas coisas se respeitasse efetivamente o Parlamento e a democracia. Ou suspendia o mandato e permitia que outra pessoa a substituísse na bancada do Bloco, ou pura e simplesmente viria aqui apresentar a proposta. Não o fez, apresentou e zarpou. Não pode deixar passar em claro, o Bloco de Esquerda demonstra uma vez mais que é uma força... Srs. Deputados, é evidente que eu devo dizer uma coisa e digo à margem de qualquer lógica política. Estas posições poderão ser tomadas quando a Sra. Deputada vier e seria muitíssimo mais, do meu ponto de vista democrático, fazer estas observações quando a Sra. Deputada estivesse aqui presente. E, portanto, aí respeitaremos. Há aqui uma interpretação que eu não segui exatamente
aquilo que dizia o regimento. Agora tenho que fazer este balanço para todos poderem fazer o seu posicionamento, mas eu acharia que, quando a Sra. Deputada voltar, seria aí sim o ponto de fazer essa observação, para também dar o direito à resposta à Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados deseja, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de lhe pedir, quando fossem feitas este tipo de considerações sobre outra deputada aqui da nossa Assembleia da República, porque foram ditas várias coisas, foram usadas várias expressões que são até desrespeitosas para com a deputada Mariana Mortágua, que está, apesar de tudo, numa missão humanitária com um propósito nobre. E, portanto, o que eu sugiro... Ouvimos o Sr. Deputado Pedro Pinto, ouvimos o Sr. Deputado Paulo Núncio, e agora vamos ouvir a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Tem a sua opinião, direito à sua opinião. Srs. Deputados, pedia contenção, faz favor. A Sra. Deputada Mariana Mortágua esteve presente na conferência de líderes que tivemos na semana passada e agendou este ponto, e sugiro que passemos à discussão do ponto, porque a discussão pode-se fazer perfeitamente com a Assembleia que temos aqui, e o Bloco de Esquerda deu-nos a oportunidade de debatermos o subsídio de refeição, e é isso que devemos fazer. Obrigada. Vamos encerrar este ponto, que é um ponto atípico, e vamos dar entrada no ponto 5, no projeto de lei. Em resumo, não faltam causas nobres em Portugal, compete aos representantes eleitos e pagos pelo povo trabalhar em prol desse mesmo povo. Obrigada. Comercial, bom dia, 10 minutos para as 10. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias, com o Nuno Marco. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: uma história de fantasmas, agora sim, e uma observação sobre tentarem irritar-me com o Star Wars. Nuno, recomendo que comece pela história de fantasmas, porque senão voltas a não dizer a história. Não, vou ter que dizer. Não, mas esta observação sobre as pessoas estão a inundar, obviamente, o meu Facebook e o telemóvel com a mensagem: o Império Contra-Ataque é supervalorizado, pá! Só para me irritarem. Muitas dessas pessoas gostam do Império Contra-Ataque e estão a dizer isto contra a vontade. Mas no meio de tudo começaram a aparecer histórias sobre a maneira como o Star Wars se liga aos primeiros tempos de namoro de algumas pessoas. E o Rui Coelho da Silva conta esta história maravilhosa. Eu não sei se tens aí a música do Star Wars, só para dar um ambiente a isto. Aí está. Ia já pôr. Rui Coelho da Silva, diz ele: história de primeiros tempos de namoro. Eu, orgulhoso, diz ele, arranjo bilhetes para a estreia do Ataque dos Clones no Cinema Monumental, escolhido por ter o ecrã maior e por não ser permitido comer nem beber. Aos 15 minutos de filme, no meio da escuridão do cinema, a namorada, que hoje é a minha mulher, pergunta: amor, parecia muito mal se eu saísse para fazer umas comprinhas. Tão bom! Olha, nunca me lembrei dessa de sair a meio de um filme para fazer umas compras. Diz ele: ainda bem que os filmes são projetados às escuras. E a minha mulher nunca se apercebeu que eu fiquei em estado de choque. Pois. Se a minha mulher me dissesse isto, uma lágrima escorria. No escuro. Choraria no escuro. É verdade. Bom, vamos então falar sobre histórias de fantasmas. Isto porque é a semana do Halloween. Eu acho que gosto do Halloween porque gosto de filmes de terror e gosto de uma boa história de fantasmas. E já para abrir esta semana, tenho esta história de fantasmas que eu ouvi este fim de semana num programa de rádio americano via internet. E é surpreendente. E reza assim. Eu devia ter pedido uma música de terror para dar ambiente a isto. Não sei se tens aí alguma coisa desse género, mas se não tiveres, não há problema. Tenho algumas, mas não no sentido. Espera. Deixa ver o que é aqui. Mas vai falando. O que se passou? Isto passou-se nos anos 20. Uma família mudou-se para uma casa. Procura suspense, Pedro, que eu acho que tem aí uma com esse nome. É isso. Suspense. Uma família mudou-se para uma casa. E a casa era antiga.
Era uma mansão vasta e repleta de corredores escuros. Mas era vasta Palmeirim? Era vasta Palmeirim. Sim. Olha, esta é boa, bom. não é? Esta é boa. Muito bom. A família chegou à conclusão que aquilo tinha muitos corredores escuros. Eu nunca sei porque é que as famílias se queixam depois de mudarem para este tipo de casa. Eles não veem logo que os corredores são escuros quando estão a comprar a casa, ou só se apercebem do ambiente estranho depois de já estarem instalados. Na volta são os agentes imobiliários que são muito bons e persuasivos. Ó, senhor agente imobiliário, que som foi este? Que som foi este? É o som das boas oportunidades de negócio que não se podem perder. Ó, senhor agente imobiliário, porquê que o candeeiro de lustre começou a abanar sozinho? Porque o candeeiro de lustre está contente por vê-lo abraçar esta incrível oportunidade de negócio. Bom, a família em questão mudou-se para esta casa e estamos então a falar de uma casa que... Isto agora parece um filme épico, essa Braveheart. É porque esta trilha começa com suspense. Começa com suspense e depois está... É isso. É Braveheart. Bom, a família mudou-se para esta casa. Estamos a falar de uma casa que não tinha eletricidade e em que a iluminação era toda ela a candeeiros de gás, e rapidamente começou a viver situações inacreditáveis. E está tudo narrado numa carta que a dona da casa escreveu ao médico. Nos anos 20 ainda não havia caça-fantasmas, portanto era melhor falar com os médicos, porque um doutor, em princípio, tem a resposta para tudo. E a carta é maravilhosa. A carta começa por dizer que o ambiente na casa era arrepiante porque não se ouviam os passos dos criados, dado todo o soalho estar forrado por uma fofa alcatifa. Isto não me parece assim muito sinistro, até me parece uma coisa sossegada. Pronto, talvez o facto de não se ouvirem os passos de ninguém durante o dia tornasse mais estranho que, no silêncio da noite, estas pessoas ouvissem de facto passos em casa. E não só passos. De acordo com a carta da senhora, ouviam-se móveis a serem arrastados. Ou seja, ouviam passos e portas. Boa! Epá! Pensem nisto agora. E de certa forma mete medo isso. Bom, e que foi crescendo. E que sei que fazia paf! Isto foi crescendo. Depois dos passos e das portas e dos móveis a serem arrastados, diz a senhora na carta ao médico que se ouvia um ou outro grito e um ou outro uivo de lamento vindo de fora dos quartos. Membros da família julgavam que outros membros os chamavam ao meio da noite para perceberem que afinal ninguém chamara ninguém. Pessoas acordavam com o som de murros na parede. Depois começaram a sentir que eram seguidos por pessoas nos sinuosos corredores da casa. Alguns elementos da família sentiam mãos invisíveis a tocá-los e a agarrá-los. Outros acordavam ao meio da noite com a sensação de que alguém os tinha destapado. A isto começaram a juntar-se incómodas dores de cabeça e o ambiente estava repleto e elétrico de fantasmagoria e nervos. E uma noite a dona da casa acordou para, diz ela, dar de caras com as figuras de um homem e de uma mulher sentados aos pés da cama, e não era ninguém que ela conhecesse. Ela mandou então este relatório ao médico e o desfecho disto é sublime. O médico olhou friamente para a carta e respondeu: minha senhora, a senhora disse que os candeeiros da casa são a gás, não disse? Então verifique lá se não há por aí uma fuga de monóxido de carbono. Foram lá à casa peritos em gases, uma categoria na qual eu me consigo inserir, mas por outras razões que realmente têm a ver com a ingestão de determinados alimentos, e confirmaram, havia ali fuga de gases. Então tudo o que aquelas pessoas estavam a viver, desde os ruídos e os espíritos aos pés da cama e as dores de cabeça, estavam a delirar, não é? Era monóxido de carbono evadindo-se e lentamente tomando conta do corpo e da mente das pobres pessoas. A fuga de monóxido de carbono foi reparada e os ruídos, visões de fantasmas e enxaquecas, tudo acabou. Parece que os sintomas que determinadas doses deste gás provocam nas pessoas são este tipo de alucinação, a sensação de que estamos a ser seguidos e tocados e que estamos a ver vultos e figuras que não existem. Ou seja, pelo simples não, se acham que vivem numa casa assombrada, verifiquem se não há fugas de gás. Não é só para as alucinações pararem, é mesmo porque, se há mesmo uma fuga, uma pessoa pode eventualmente vir a falecer. É verdade. E alguns pensarão: tá bem, mas se eu falecer, depois posso sempre voltar como fantasma. Não, pelos vistos não. Pelos vistos, a vida após a morte é gases. Exato. A vida após a morte é gases, o que é uma das coisas mais deprimentes de sempre. Imagina uma sessão espírita: quem está aí? É gases. E isto é uma pena, porque eu tinha imensos planos para o além. Só que o além é gases. É gases. No fundo é o prolongamento desta vida também, não é? Sim, esta vida é gases também, de certa forma. Nós não somos nada, essa é que é essa. E assim vai o mundo. O homem que mordeu o cão.
episódio Nuvens que Matam, Facas que Não Matam. Bravo, quero ouvir. Bom, nós já temos contado aqui algumas histórias reais de crianças pequenas em escolas americanas que são suspensas devido à paranoia de professores e funcionários das escolas com a questão das armas. E eu acho bem que se controle a posse de armas nos Estados Unidos. É um país onde há muitas Sarahs Palins, mas eu acho bem também que se tente controlar a paranoia. Porque aqui há tempos, se vocês bem se lembram, tem havido casos. Houve uma criança que foi suspensa por apontar a outra uma pistola minúscula de um boneco, tipo aquelas que vêm com os bonecos do Playmobil. Depois houve o caso da outra criança que foi suspensa depois de comer uma bolacha, de modo a que a bolacha ficasse com um formato vagamente parecido com o de uma pistola, e depois a criança pegou na bolacha e apontou a um colega e fez suspensa. E quando a loucura parecia ter atingido o topo, eis que chega esta história fascinante sobre um grupo de alunos numa escola americana em Colorado Springs. O grupo de alunos que estava com um professor a estudar as nuvens, e o professor mostrou imagens de várias nuvens aos alunos e pediu-lhes que desenhassem em cima das imagens das nuvens aquilo que a forma das nuvens lhes lembrava. E houve um desgraçado de um aluno, 8 anos de idade, que achou: esta nuvem parece uma pistola, e desenhou uma pistola por cima da imagem da nuvem. Pumba, foi suspenso. E estas histórias fazem-me olhar para a minha infância e para as brincadeiras que eu fazia na escola com os meus colegas, em que andávamos aos tiros uns aos outros, com os dedos espetados a imitar pistolas. E isso faz-me sentir um gangster. Se fosse hoje na América, tinham-nos apreendido os dedos, provavelmente com um cutelo. Bom, isto passou-se no centro de Madrid e vamos falar de lâminas no sábado passado. É uma história que parece provar as propriedades anestésicas do álcool. Se calhar, em vez de anestesias gerais, talvez nas salas de operações se possa começar a optar pelo método médico conhecido como valente tosga. Porque funcionou para este homem, um tipo de 36 anos que já estava com algum andamento alcoólico quando foi esfaqueado à porta de um bar durante uma zaragata. A questão é que ele não foi esfaqueado de qualquer maneira, não. Ele não levou uma facada, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. É lá. Este tipo levou 6 facadas. E diz aqui a notícia que chegou à mesa de trabalho do homem que mordeu o cão. Não e passa a citar. Isso não existe. Repara. Não lances boatos. Existe, só que não chega nada lá porque está tudo cheio de coisas. Mas este tipo diz a notícia sobre ele: apesar do conselho dos amigos, o homem recusou ir ao hospital e continuou a beber canhas. Pois. Eu gosto da leveza com que toda esta situação é descrita. O facto dele voltar para dentro do bar para continuar a beber é muito bom, mas não posso deixar de sublinhar as palavras apesar do conselho dos amigos. Exato. Temos, portanto, um tipo que acabou de ser esfaqueado 6 vezes. 6. E os amigos estão a dar-lhe o conselho. Nenhum pegou nele e o meteu num carro para o levar ao hospital. Não, apesar do conselho dos amigos. Imagina os amigos à volta dele, o tipo que levou 6 facadas. Olha que tu devias ver isso. Zé Carlos, tens aí 6 na espada. Tu devias ver isso. A minha teoria é que os amigos estavam pior que ele. Diz a notícia que o tipo esfaqueado 6 vezes voltou então para o bar, sentou-se ao balcão. Bem, imagino o trabalho que deve ter dado a limpar depois. Meteu o intestino para dentro. Meteu o intestino para dentro, com cuidado, arrumou e explicou a quem o quis ouvir: eu sou da Mancha, sou manchego e, portanto, isto passa. O pessoal da Mancha aparentemente é rijo. E maluco, porque já Dom Quixote também é. Pois é. Passaram-se 3 horas. Eu acho isto fenomenal, 3 horas. E então, e só então, alguém naquele bar decidiu telefonar a pedir uma ambulância. Espera aí, ele levou 6 facadas e 3 horas depois. 3 horas a beber. Ele estava a beber, quer dizer, há prioridades na vida. Ia saindo, não é? Estava a repor líquido. Não, e o álcool vai tratando também, não é? Claro. E ainda havia mais cacauetes para comer. Portanto, E então 3 horas depois alguém disse: se calhar vou chamar a ambulância. é melhor. E Tenho aqui um certo ardor. E diz a notícia: chamaram a ambulância porque houve um agravamento do estado do homem. Não se percebe. Como assim? Como terá sido? Ok, chegou a ambulância, levou o homem para o hospital mais próximo. À chegada ao hospital, diz aqui que o homem disse às enfermeiras: se vocês são tão giras, imagina as vossas filhas. Epá, que campeão. Piropos com 6 facadas. É de homem. 6 facadas sofridas há 3 horas. Sim, sim. Rigíssimo. Epá, os enfermeiros do SAMUR, que é o INEM espanhol, e a giro parece o nome de um super-herói. SAMUR, o príncipe submarino. Isso é Namur. Eu sabia disso porquê? Porque eu era fã do Hospital Central. Exato. E tinha SAMUR? Tinha SAMUR? Passava-se do SAMUR. Então os enfermeiros disseram à imprensa que o que se passou foi que de facto o homem já estava tão embriagado quando levou as facadas que não se apercebeu da gravidade dos ferimentos e nem sequer sentiu muitas dores. Agora, a polícia quer descobrir quem foi o esfaqueador e esperava alguma cooperação por parte da vítima, que agora está hospitalizada. A grande questão: o senhor não se lembra de rigorosamente nada. Pois claro. Seja Então como quem for. é que o esfaqueou? Não sei, só sei que estas enfermeiras são mesmo boas.
Se as enfermeiras são assim. É pá, 6 facadas e foi tomar copos e mandar piropos a O senhoras. álcool é a anestesia antiga. Lembrem-se dos índios e dos cowboys. Era assim dos cowboys. Mas eu quando era criança até me brincar aos índios e ao Bom, eu quando for grande quero ser assim. Quero ser bêbado e esfaqueado. Bom, vou terminar com um desabafo. Eu hoje estou com o tipo de botas que parecem ter 2 gnomos dentro. Um em cada bota. Mostra lá isso. E os de pôr dos gnomos estão todo o dia a repuxar umas piugas com as suas pequenas mãozinhas de gnomo até as filhas da mãe das piugas chegarem a meio do pé. E quando chegam aí, os sacanas dos gnomos param de puxar. E isso é mais incómodo do que se me tirassem a piuga toda. Mas não, vou ali com o pé meio tapado e meio pé destapado e um gadamolho de piuga debaixo do pé. E lá tenho eu que puxar as piugas para cima. E passada meia hora lá estão os sacanas dos gnomos imaginários dentro da bota. Vamos puxar as piugas, vamos puxar as piugas. Quando puxas as piugas para cima, aquilo proporciona um alívio tão bom. Pá, assim, E eu as sinto pessoas que muito dizem, prazer, eu e sinto as muito pessoas que prazer, dizem pá. piugos. Depois também, eu às vezes digo. E aqui, Porque sim. Mas Piugos. é culpa da bota ou é culpa do piugo que não tem elástico suficiente para aguentar o piugo para cima? Eu asseguro que o piugo tem elástico. E mesmo assim a bota repuxa. Às vezes é a conjugação da bota com o piugo. Agora, há 2 coisas que eu gosto muito. Uma é de facto puxar a meia. Solto uma exclamação. Mas não podes puxar demais porque senão o calcanhar também sobe e vem ao. É verdade. Outra coisa que eu gosto, quando estou com os ténis, puxar a lingueta do ténis. Muito bem. Puxar a lingueta para cima. Eu aí faço mesmo o seguinte som. Eu faço. É incrível, pá. Coisas boas da vida. Coisas boas da vida. Pá, o prazer de uma boa lingueta. É isso. O que é que aconteceu aqui? O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Eu hoje estou muito satisfeito com este título porque eu acho que é dos mais épicos e dramáticos de sempre que esta rubrica já teve. Go. Título deste episódio: Bodas de sangue, coração partido no oceano. Bravo. Previamente em O Homem que Mordeu o Cão. Vocês lembram-se do nosso ouvinte que acabou na cama com a sogra, completamente sem querer? Para quem não ouviu na altura. Tu já contaste muitas histórias que envolvem isso, pá. Portanto, tens que dar mais contexto. A última foi com o sogro. Exato. Na sexta-feira. Mas para quem não ouviu na altura, basicamente era um ouvinte que era jovem, estava a passar a noite na casa da namorada, que agora é a mulher dele. Os pais dela tinham imposto limites, cada um deles tinha de dormir no seu quarto. Limite esse que ele quebrava porque à meia da noite ia aninhar-se na cama com a namorada. Já me lembro. Pronto, mas houve uma noite em que a namorada precisou de ir à casa de banho, ele ficou sozinho na cama, virado para a parede. Nisto entra alguém na cama que ele achava que era a namorada, afinal era a mãe dela. Eu lembro de ter achado muito estranho porque é que a mãe dela quis aninhar com a filha. Desde que ela era pequenina, que a mãe tinha o hábito de, à meia da noite, ir dormir com a filha. E para tornar tudo mais dramático, ele estava nu. Ele estava nu na cama. Não por razões marotas, mas porque, diz ele, estava calor. Tá então, bem, ele apercebeu-se que a sogra estava na cama e encostou-se toda à parede em pânico, mas a dada altura a senhora acordou e a única coisa que ele conseguiu dizer, deitado ao lado dela e olhos nos olhos, foi boa noite. Isto foi o que aconteceu. Esta história está agora a fazer 1 ano que foi contada neste estaminé. Como o tempo passa, macacos me mordam. E eis que regressa este nosso ouvinte, que no Reddit do Homem que Mordeu o Cão tem o nome No Recognition 1898. Epá, malta, mudem os nomes aleatórios que o Reddit vos dá para coisas mais normais. Sobre esse episódio, diz ele, acrescento apenas que no Natal passado da minha sogra recebi um lindo mata-moscas cor-de-rosa em forma de ursinho. Se foi uma mensagem por ter divulgado esse episódio numa rádio nacional, talvez, só sei que me farto de matar moscas agora. É útil, é útil. Diz ele que, depois de contar este episódio da vida dele na rádio, vários elementos da família andam a espicaçá-lo para ele contar um outro acontecimento que ficou afamado naquele agregado familiar. Ele finalmente decidiu partilhar isso connosco e eu adorei esta história. Isto é... Pá, é um épico. Esta história, diz ele, passou-se em 2004, quando o meu pai decidiu reparar no dia do casamento da minha irmã um cabo solto que não incomodava ninguém a não ser ele mesmo. Isto é uma boa primeira frase. Não diz muito, mas diz o suficiente. Quando em dia de casamento alguém decide proceder a reparações elétricas, epá, é promissor. Enquanto me vestia, diz o nosso ouvinte, vi o meu pai a carregar o nosso velho escadote. Isto também é bom. Recordo que é dia de casamento, estão todos a vestir-se e a preparar-se para a festa, mas o patriarca da família está com um escadote e vai reparar um cabo. Foi isso que ele esclareceu junto do filho. O nosso ouvinte. Conta ele. Perguntei ao meu pai o que é que ele estava a fazer, ao que ele respondeu-me que ia finalmente colar o cabo de antena que estava deslocado e a bloquear a porta da casa de banho. Epá, mas logo nesse dia... Fica feio, disse-me ele, decidido.
Compreensivelmente, estava nervoso, queria a casa impecável para receber os convidados. Pronto, tinha a ver com receber as pessoas lá em casa. Okay. Mas é incrível que tenham esperado até ao dia do casamento. O cabo devia estar a soltar há imenso tempo. Pedi ao meu pai que me deixasse colar o cabo, diz o nosso ouvinte. O meu pai estava demasiado pesado para um escadote deteriorado e ferrugento. Ele recusou-se. Aliamos teimosia, idade e fanfarronice e temos uma inquebrável determinação em demonstrar que só ele é que sabe. Os outros que se encostem e aprendam. Eu, contrariado, aquiesci e fui-me vestir. Posso ter um aplauso para o uso do nem sempre usado, mas bem-vindo verbo aquiescer? Aquiescer. Bolas. Que é quando está frio, o que é que a pessoa faz? Aquiesce. Ao mesmo tempo, diz o nosso ouvinte, a minha mãe estava com a minha irmã, a noiva, na cabeleireira a prepararem-se para o casamento, mas foi a aparentemente inócua missão de colar um cabo de volta ao sítio que revelou ser um desastre inesquecível que marcou para sempre este dia, tornando o casamento estupendamente memorável. Este ouvinte sabe fazer a coisa, não é? Teasers a meio da história. Este também é o Dan Brown da vida familiar. Consegui pelo menos vestir as calças, diz ele. Ouvi então um estrondo enorme, seguido de gemidos de dor. Ai, pá, corri, tentei abrir a porta, mas estava bloqueada pelo escadote. Gritei, empurrei a porta até que finalmente cedeu. Deparei-me com uma poça enorme de sangue no chão e por cima dela estava o meu pai, de pé, à frente do espelho, a tentar endireitar o nariz, que estava visivelmente partido. Ai, que dor. Em choque, dei-lhe uma toalha para ele comprimir o nariz e liguei imediatamente à minha mãe. Pá, que desgraça, que erro, para que o cabo? Mas isto é só o começo, O pior, no entanto, diz o nosso ouvinte, começou a desvendar-se aos poucos, ainda durante o telefonema. O meu pai começou a comportar-se de forma estranha. Ora, a fazer alongamentos. Alongamentos? Ora, a fazer alongamentos, queixando-se que tinha que perder peso. Ora, a dizer-me que o cão tinha de ser passeado, apesar de termos levado à rua momentos antes. Deambulou pela casa com a toalha no nariz e parou de repente na sala. E perguntou-me admirado: que bolos são estes? O quê? Estranhei, mas Bateu respondi: com a cabeça. são para o casamento. Quem? A resposta. O filho respondeu que são para o casamento. A resposta fez-me estremecer, diz ele, e apercebi-me de que algo grave estava a acontecer com o meu pai. Porque ele diz: o casamento é hoje. Pá, que loucura, que loucura. Coitado. Diz ele: foi aqui que comecei a entrar em pânico. Meu pai sentava-se, levantava-se, irrequieto e desorientado, ora decidido, ora confuso, espalhando sangue por todo lado, porque se esquecia de pressionar o nariz. Um cenário de terror. Eu, meio vestido, perseguia-o com uma esfregona ensanguentada. Tentava convencê-lo a ficar quieto e respondia da forma mais calma que me era possível às perguntas repetitivas que ele me ia atirando. Mas quanto mais estranhas e repetitivas eram as perguntas, maior era o meu pânico. A campainha soou, descemos pelo elevador. Do outro lado da estrada, a minha mãe esperava dentro do carro, com metade do cabelo feito. Os dois arrancaram para o hospital, que ficava felizmente a menos de 5 minutos de carro. A minha irmã chegou pouco depois, conduzida pela cabeleireira, também de cabelo meio feito. Uma coisa é certa, entre mãe e filha tinham todo um cabelo feito. Cada uma tinha uma metade. Peço desculpa, vou retomar. Decidiram trazer a noiva para casa e terminar o cabelo, unhas e afins. Em casa, lembro-me de ver a cabeleireira consolar a minha irmã, abanando-lhe o rosto com uma revista, a fazer de leque e pedindo-lhe que não chorasse para não ficar borrada. Nisto, eu limpava o chão, num ataque de pânico atrás do outro. As incertezas eram muitas. Qual seria o estado em que meu pai ficaria depois daquilo? Ficaria mentalmente são? Quanto tempo no hospital? E a minha irmã? E o casamento? Este desastre não impediu, felizmente, o casamento e brindou de momentos tão memoráveis quanto bizarros. Lá está ele a fazer teaser outra vez. Surpreendentemente, diz ele, a cerimónia atrasou apenas cerca de 2 horas. O noivo e a respectiva família foram avisados do motivo do atraso. O meu pai regressou do hospital com 2 tampões que conferiam o dobro do tamanho ao nariz, que já estava no sítio, mas visivelmente deformado, 2 costelas fraturadas, drogado com analgésicos, e a minha mãe seguia atrás dele, orientando-o. Não era claro se o empurrava com irritação ou se o guiava com pressa. Talvez os dois. Eu adoro as descrições que este ouvinte faz, é ótimo. São maravilhosas. A pancada desorientou o meu pai, mas uma ressonância despistou qualquer dano que levantasse preocupação imediata. O senhor teve amnésia temporária. Isto é incrível. No dia do casamento da filha. A minha frase favorita até o momento é sem dúvida: que bolos são estes? Continuando a narrativa do nosso ouvinte, ele diz: o médico aconselhara ao meu pai a ficar em repouso absoluto. Conselho esse prontamente ignorado pelos meus pais, que seguiram para a missão de casar a filha. Em casa, as atenções desviavam-se para o rosto desfigurado do meu pai, pondo a noiva em segundo plano. A minha mãe retocava a maquilhagem dela, da minha irmã e do meu pai, que estava cheio de base para disfarçar os olhos negros e o nariz inchado. É para que eu disse. No caminho para a cerimónia, os medicamentos estavam agora no auge do seu efeito.
O meu pai sentia-se melhor, atrevia-se a fazer piadas com o sucedido, quase todas imediatamente interrompidas pela minha mãe, que estava nesta fase mais irritada do que preocupada. Devia estar a cuspir fogo. O meu pai tentava compor-se ao espelho do carro. Tinha os olhos negros da pancada, os óculos de sol disfarçavam, mas o nariz estava demasiado inchado para passar despercebido. Pai, eu adoro a descrição que se segue do momento em que o pai, neste lindo estado, levou a filha até ao altar. Desculpa. Faltava isso. Espera aí. Faltava isso. Pois é, há esse ritual, exato. Decidido e de lenço a cobrir o nariz, o meu pai cumpriu o seu papel. As costelas fraturadas obrigavam a uma postura hirta, quase militar, o que acabou por tornar a caminhada mais solene do que necessário. Imaginem. Era mais a noiva a levar o pai, diz ele. Eu estou a chorar já. Uma das convidadas do nosso ouvinte, que não sabia o que se passava, disse em tom carinhoso: olha o pai a chorar. Ao que meu pai respondeu, rindo-se e apontando o lenço ensanguentado: não, não, é sangue. A minha mãe quase saiu disparada para o pontapear. Epá, não batam mais neste homem. Seguiu-se uma paragem em meio de uns degraus, porque a liga da minha irmã escorregou-lhe perna abaixo. Parecia que estava possuída este casamento. Ela olhou em volta, pontapeou para o meio dos convidados. Ouviam-se gargalhadas, umas confusas, outras genuinamente entretidas com tudo o que se estava a passar. O noivo aguardava estoicamente pela sua futura mulher. Imaginei que ele estivesse a pensar qualquer coisa como: mas onde raio é que eu me vim meter? Ainda hoje, diz ele, ainda hoje lhe reconheço esta expressão ocasionalmente quando a família se reúne. Agora, o epílogo que se impunha. Diz o nosso ouvinte: hoje o meu pai diz não se lembrar mais do que uns 10% do casamento. E sempre contamos a história, A mãe não quer falar ele sobre julga isso. que estamos a exagerar, mas garanto eu e a minha irmã que reviu este texto que não há exagero. Foi até difícil cobrir todos os pormenores e descrever tudo o que sentimos neste dia. Houve, para além da incredulidade, desespero, euforia, uma preocupação pesada de não sabermos como ficaria o meu pai, a minha mãe e a noiva no meio disto tudo. Ficámos todos traumatizados, disso não temos dúvidas, mas sempre que revisitamos o casamento da minha irmã, as gargalhadas inundam a sala de boa disposição, e talvez tenha sido o esforço que o meu pai fez para estar presente, apesar de estar de nariz desfigurado e costelas fraturadas, amnésico e entupido de morfina, e pelo meio com uns copos com os irmãos, que tranquilizou a minha irmã e que suplantou a revolta de quase lhe ter dado cabo do dia mais importante da sua vida. Epá, eu acho que este senhor é incrível. Epá, a própria reparação do cabo foi em prol do casamento. Mas diz da uma filha. coisa: o filho da mãe do cabo ainda hoje lá está. Ainda hoje lá está. Olha, vou terminar com uma história que vem da América. É mais curta esta, mas é maravilhosa. Começa de forma razoavelmente romântica. Um casal no seu barquinho. Ela deixou este desabafo no lendário grupo de Reddit AMA, Am I the Asshole, aquele fórum onde pessoas questionam se numa discussão são elas ou outra pessoa à besta. O meu marido e eu estávamos no nosso barco juntos. Isto tanto podem ser pessoas finas como uns plintras, dependendo de que barco estamos a falar, não é? A notícia não diz se é um iate ou um bote. Estávamos a relaxar, diz ela, a conversar, a ter uma manhã agradável. De repente, diz ela, o meu marido fica muito sério e diz-me: querida, peço imensa desculpa, mas tenho que dizer uma coisa. Eu peço-te que me perdoes, mas tive um caso com outra mulher. Pam! Fiquei cega pela fúria e magoada. E não sou uma pessoa de confrontos, diz ela. Por isso, ato contínuo, tudo o que fiz foi levantar-me, tirar todos os meus anéis dos dedos e atirá-los ao mar. Nem sei bem porque o fiz. Sei que foi a primeira coisa que me ocorreu fazer. Diz ela, o meu marido ficou boquiaberto e começa a gritos comigo. Era uma brincadeira, era uma partida. Eu não estava a falar a sério. Fico também boquiaberta. Às tantas, estávamos os dois a chamar-nos idiota um ao outro. Chorei muito ao perceber-me que tinha atirado os meus anéis maravilhosos, sentimentais e caros ao oceano. Ela acrescenta aqui um detalhe. Ela diz que desde sempre que o marido acha que é comediante. Ela diz que ele passa tempo a pregar partidas aos amigos e à família, que diz muita parvoíce, mas que era a primeira vez que ele fazia uma partida com base na relação deles. Então desde este acontecimento eles passam a vida a discutir qual deles é a besta aqui. Ele argumenta que ela não lhe deu tempo de desfazer a piada e que teve uma reação exagerada. Ela argumenta que isto era uma piada escusada, mas admite que talvez atirar os anéis tão depressa ao mar possa ter sido uma estupidez, e por isso ela já pediu desculpa. Já agora, deixei para o fim o valor dos anéis. Ela deitou ao mar, em segundos, cerca de 10.000 euros em ourivesaria. Há que dizer que no grupo do Reddit as pessoas estão do lado dela. Houve uma pessoa que disse: pergunta-lhe que parte da brincadeira era suposto ser cómica. A parte de partir o coração, a parte de ver a chorar, a parte de deixa-me colocar-te na pior situação do mundo para te ver ir abaixo. Nada aqui é cómico. E se os anéis se perderam, perderam-se pela imaturidade dele. Vai buscar, não, é impossível estar Eu só sei é que há uns peixinhos no oceano cheios de bling-bling. Sim. Mas imagina, eu tive um caso e ela traz. Pumba. E a esta hora está o pai da outra história. Pá, isso não é um problema. Deixem-me dizer-vos o que é um problema. O pai está a dizer: é preciso ir ao oceano. Eu vou. Ele vai. Eu vou lá resolver. E os filhos: não, pai, não se meta nisso. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O homem que mordeu o cão.
Título deste episódio: acabei de chegar. Foi tudo imprevisto e não tenho assim grande coisa para dizer. Então o que é que aconteceu? Ficaste nas malhas do trânsito, não é? Sim, sim. Hoje fiz uma coisa que já não fazia na verdade há muito tempo e que eu raramente faço, que é deixar o meu filho da escola. Sei bem o que sentes. É muito raro. O que é incrível é que, como eu fiz isso muito poucas vezes em toda a minha vida, eu vou muito buscá-lo, mas é a mãe que costuma levá-lo. O que acontece é que, como eu fui muito poucas vezes, sinto quando deixo na escola aquela coisa parva que se sente quando se deixa a criança na creche pela primeira vez. Ou seja, ele na boa, na maior. Mas tu desfeito. E eu pensar assim: mas ele agora vai estar a desaparecer na escada juntamente com os outros. Foi uma experiência muito intensa, de repente, que eu não estava à espera disso. Foi ridículo. Ridículo. Mas pronto, queria só fazer um ponto de situação sobre o dedo. Eu fui corrigido pelo meu caro amigo Jorge Reis Sá, que mandou uma mensagem dizendo: não se diz dedo mínimo quando se refere ao dedo do pé. A propósito da história, é o dedo mindinho. Mindinho, sim. A propósito da história de ter dado um pontapé. Mas ainda tens dores na mesa. No dedo. É possível que eu tenha fraturado, mas não quero sequer pensar nisso. Vou deixar que a natureza se encarregue. Exatamente. Faça o seu papel, não é? Exato. Porque agora ir para um hospital por causa de um dedo mindinho é um bocado ridículo, não é? Estás a aguentar a homem. Mais vale partir mais 4. Sim, quando estiverem todos partidos, é isso. Aí vale a pena. Se quiser, podemos tratar disso. Agora, ele vai-se com trânsito em doses industriais. Vai. Só que, embora eu tenha feito pazes, no que toca a tensões minhas com objetos inanimados, fiz as pazes com a mesa da sala, a mesa de apoio, onde dei a topada com o pé. No entanto, tenho um novo arqui-inimigo. Quem é? Que é um suporte com ventosa para o telemóvel que comprei ontem. Eu precisava de um sítio para prender o telemóvel no carro, sabem? Tem uma ventosa e depois tem uma coisa flexível e depois encaixa-se lá o telemóvel. No vidro, não é? É isso. Só que o que é que acontece? Acontece que durante a viagem, várias vezes, o telemóvel parece que está preso, só que não está, e então cai de lá. Portanto, os meus planos hoje, quando eu chegar a casa, é tirar aquilo da ventosa, levar aquilo para casa e com um martelo desfazer aquilo tudo. Porque faz muita confusão a pessoa estar a conduzir e de repente leva com o telemóvel em cima. O telemóvel cai com a ventosa ou sem a ventosa? Não, cai do suporte, a ventosa fica lá agarrada. Mas então cai do suporte. O suporte não agarra suficientemente. O problema bem. não é a sucção da ventosa. Não, a ventosa suga com uma categoria incrível. É das melhores ventosas que eu já vi a sugar. O resto é que não funciona, então. O resto é que não funciona. Será que não é uma ventosa, ou seja, que a base não é para um determinado telemóvel que não é o teu? E por não, isso a caixa diz universal. Portanto, eu posso lá meter tudo o que eu quiser. Até posso pôr uma tosta se eu quiser. Não colocaste o iPad, não? Não. Agora, é verdade que assim que eu tirei da caixa e que eu estava a montar, partiu-se logo um bocadinho. Uma peça. Será que esse bocadinho é essencial para a estabilidade do telemóvel? Não sei. Sei que paguei para aí 10 euros por aquilo. Portanto, se calhar recebi aquilo que mereço, não é? Talvez se tivesse pago um bocadinho mais, não partisse. Ok. Enfim, mas tu olha, quiseste poupar, no barato sai caro. É verdade. Agora, devo dizer que cheguei aqui com a ajuda daquela aplicação incrível chamada Waze. Passa publicidade. Mas de facto, aquilo ajudou-me muito. Chegaste mesmo à hora prevista pela aplicação. Aquilo disse que eu iria chegar às 9h50 e eu pensei, qual que? Isto é impossível. E também a aplicação até diz, vais chegar e a Vera pôs o ar-condicionado tão frio que é melhor levares um casaco. Exato. Olha, uma coisa que isto faz é, eu recebo, não tinha bem explorado nunca esta app e recebo buzina delas de pessoas amigas no trânsito. Como assim? Não sei, pareceu-me alguém que dizia... o Waze é uma espécie de uma rede social de trânsito. Uma buzina dela de um amigo. E eu buzinei de volta. Sou eu a única a achar que rede social e trânsito na mesma frase não conjuga lá muito bem. Vejam lá isso, não estraguem tudo. Parado, Nuno. Vamos a isto. Vamos a isso. Que mordeu o cão. Título deste episódio: sonhei que conduzia um caminhão-tir e tive uma ideia vencedora do caneco que poderá valer-me sucesso e consagração internacionais.
Ok, vamos a isso. Bom, não sei se foram já hoje ao meu Facebook. Uma das primeiras coisas que eu fiz hoje foi depositar o sonho que tive, mesmo antes de acordar. E temos de falar sobre isso porque foi incrível. Eu geralmente acho que não tem grande interesse para ninguém, a não ser nós próprios, falarmos sobre os nossos sonhos. A única pessoa que quebra essa regra é a nossa amiga Rita Red Shoes, que não só tem sonhos incrivelmente estranhos, como fez um livro ilustrado sobre eles. O meu sonho foi bizarro, talvez tenha a ver com o facto de eu não ter dormido muito. Eu geralmente não durmo muito por questões de trabalho, mas esta noite, estupidamente, não dormi muito porque ontem foi disponibilizada para o mundo a versão beta do videojogo Star Wars Battlefront. Sabem que é uma versão beta? É aquela que ainda não é a versão VHS? Não, é da linha de Cascais. Cada um de nós. Olha, vês, eu é que acertei. Aquela em que o Darth Vader diz: só o seu pai está a ver. Bom, e só dá um beijinho. Não, uma versão beta é tipo uma versão de teste. É uma versão de teste. Só o seu pai está a ver. É muito bom. Eles disponibilizam uma versão de teste para as pessoas experimentarem o jogo e ainda não está. Pronto, ainda é só um nível ou dois. E o jogo é brutal. O jogo é brutal. E à meia-noite eu estava a correr. Bom dia. Agora não. Um clássico. À meia-noite eu estava a correr pelos desfiladeiros do planeta Tatooine a matar Stormtroopers e, malta, surpreendi-me a mim próprio com a minha capacidade para acertar nas cabeças dos Stormtroopers. Incrível a minha pontaria. Sabes que isso não revela coisas boas. Epá, eu sou bom mesmo é matar pessoas com tiros na cabeça. Sim. Em jogos. Epá, é que eu sou fortíssimo. E não são bem pessoas, são Stormtroopers, são clones. Mas eu estava doido e aparecia no ecrã a mensagem Headshot! E eu estava doido. A minha pontaria neste tipo de jogo geralmente é nula e senti que evolui muito ontem. Enfim, adrenalina esguichava-me das orelhas, pessoal. Dei cabo de uma daquelas geringanholas enormes do Império. O quê? Uma geringanhola. Geringanhola? Essa palavra, isso não existe. Sabes o que é um AT? Há o AT-AT, que é aquele que parece um cão gigante. Aquela máquina do Star Wars. Que 4 patas. Enorme. Império contra-ataque. Sim, no deserto. Eu dei cabo de uma que é o AT-ST. E acabei por deitar-me à meia-noite e meia-noite e meia. Elétrico, com a sensação de que estive lá. Eu estive dentro do universo Star Wars. E, perto de acordar, tive então este sonho delirante. Não sei se uma coisa está relacionada com a outra, mas este sonho foi incrível por mais que uma razão. Primeiro, porque me define bastante e de uma forma deprimente. No sonho, eu conduzia um caminhão de tiro, ok? E a maravilha dos sonhos está em podermos fazer bem coisas que faríamos mal na vida real. Mas um tipo sabe que é deprimente quando até nos sonhos, em que ele tem a possibilidade de fazer coisas extraordinárias bem, até nos sonhos as coisas correm mal. Portanto, quando eu me vejo num sonho ao volante de um caminhão de tiro, é provável que o nível de sarilho que vai acontecer no sonho seja rigorosamente igual ao que aconteceria cá fora no mundo real, se por algum motivo insano alguém me pusesse um caminhão de tiro nas mãos. Bom, eu estou então ao volante de um caminhão de tiro no sonho. Estou estranhamente calmo. Acho que essa é a grande diferença em relação à vida real. Se na vida real eu tivesse de conduzir um caminhão de tiro e ainda por cima numa rua tão estreita como a do sonho, eu estaria tipo, epá, como é que eu me meti nisto? E agora eu não sei conduzir caminhões de tiro. Mas no sonho, incrivelmente calmo. A sério, estava numa postura. Eras um camionista para mais um dia de trabalho. Sim, epá, estava naquela mais um dia de trabalho, vamos lá isto. E então tenho uma rua estreita com vários carros estacionados. E o que é que eu faço? Avanço confiante com o caminhão de tiro. E como é evidente, rebento com uma vasta quantidade de carros. Diz uma coisa, tu reconhecias a rua ou não? Não, mas tenho ideia que era ali alguns ao pé da estrada de Benfica. Ok. E pronto, e dou cabo dos retrovisores de alguns, a outros carros arranco-lhes mesmo metade do carro, e é catastrófico. O facto de passar na estrada de Benfica remete para a infância de Nuno Marco. Claro, Há qualquer coisa aqui mal resolvida, é verdade. Obrigado, Sra. Freud. Para as pessoas que só agora ligaram o rádio e ouviram-me dizer que rebentei com vários carros ao volante de um caminhão de tiro, estou a narrar um sonho que tive esta manhã. Ok? Bom, rebento com esses carros todos e acabo por parar o caminhão naquela de se calhar já parava, porque isto de facto começa a ser um bocadinho demais. Quando paro,
aparece um transeunte, um senhor de idade, super irritado, a dizer: você é uma besta, não tem vergonha, não tem vergonha. O que aqui para nós é bastante revelador de que isto é um sonho. Dizer você é uma besta a um tipo que acabou de destruir uma boa dúzia de carros ao volante de um caminhão-tiro fica um bocado aquém, não é? Mas lá estava o idoso: você é uma besta, chamem a polícia, não o deixem fugir. Começam a juntar-se pessoas e eu finalmente desço do caminhão-tiro e estou super tranquilo. E porquê? Porque, e isto é raro acontecer-me, mas de vez em quando acontece, eu estou com a plena noção de que estou num sonho e é exatamente isso que eu digo às pessoas que estão ali a juntar-se. Eu digo: pessoal, tenham calma, isto é só um sonho. E eu estou com aquela arrogância de quem sabe que de toda a gente naquela rua eu sou o único que tem uma vida fora dali. E todas aquelas pessoas vão desaparecer quando eu acordar. Pobres pessoas dos sonhos, coitadas. E portanto eu estou ali. Mas uma coisa? Sim. É que tu foste embora porque acordaste. Agora as pessoas continuam no sonho e as pessoas vão ter que lidar com aquilo que tu fizeste. É isso, é isso. Estão a apanhar os cacos dos vidros e dos espelhos que tu partiste. Porque tu saíste do sonho. Sim, mas as pessoas continuam lá, na sua vida. Mas eu estava tipo: pá, não, pronto, não é um sonho. Nada, estes carros nem sequer são reais. E há um tipo no meio do grupo de pessoas que começa a insultar-me e a dizer: um sonho, mas é drogado. Com o O aberto, bem drogado, ok? E nesse momento começa a tocar uma melodia de harpa e eu digo àquelas pessoas: estão a ver? Eu disse-vos, é um sonho. A melodia de harpa era um faduncho? Sou isso. Não começa a tocar harpa. A melodia de harpa era a melodia do alarme do meu telemóvel. Era o toque. E eu acordei de facto super tranquilo. Eu despedi-me das pessoas, eu disse: adeusinho, pessoal, tchau aí. Vou acordar. E eu acordei super tranquilo e histérico de felicidade com a ideia que tive para um filme, ou uma série de televisão, ou um livro. Eu nem sei se eu devia revelar aqui porque ainda me roubam, mas que se lixe. Vejam se isto não é um conceito vencedor. Um tipo faz porcaria nos sonhos, ok? Tipo, destrói uma quantidade tremenda de carros estacionados com um caminhão-tiro. E quando acorda todo contente e diz: foi um sonho. E à tarde, imagina, tu sonhas com isto. Sim. Estás pacatamente no teu trabalho, na vida real. Sim. À tarde, surgem dois polícias. Divisão de sonhos da PSP. A divisão de sonhos, repara. Imagina o conceito vencedor. A polícia tem uma divisão de sonhos que, no mundo real, vem buscar os tipos suspeitos de terem feito porcaria nos sonhos para serem interrogados, julgados e eventualmente presos. Olha, eu acho que isto é vencedor. Se houvesse essa polícia, essa divisão de sonhos na minha adolescência, eu estava tramado. Tu estarias ia preso. Ou mesmo num hospício por esta altura. Meu amigo, os seus Temos aqui sonhos. uma queixa da senhora Samantha Fox. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Ryanair. Voo a partir de 19,99€. Quer dizer que já não posso dizer que o meu passaporte para Hollywood chama-se Dream Police. Talvez Dream Cops. Podes pôr aí só a música antes do noticiário. Andei rápido. Dream Cops. Polícia dos Sonhos, com Nicolau Breiner e José Martinho. Foi um pretexto para poder passar a homens da segurança. Não, e podes continuar, porque ainda é muito cedo para as notícias, são só 9 e 3. Não, mas isto valeu a pena. Valeu, Paulo, sim, senhor. desculpa, mas. Valeu, sim, senhor. Pá, 1000 perdões, mas eu tinha que gravar esta ideia. Comercial. Aliás, podias abrir o noticiário com esta ideia. É sempre bom recordar uma série policial que se passava em Troia. Mordeu o Cão. Título deste episódio: Pisando cocó de canguru com o sapato no pé direito. Bom, antes de mais, aqui há anos eu lembro-me de haver uma confusão clássica entre países. Quando eu dizia que o meu apelido era de origem austríaca, algumas pessoas diziam: da Austrália. E não é. É da Áustria. Mas há algumas pessoas que, até com alguma estupidez, levam a cabo essa confusão. A Áustria, a Austrália. Quem manda aos tipos que batizam países dar nomes tão parecidos a dois países tão distantes e tão diferentes um do outro. Mas pronto, é uma confusão que acontece. E o que acaba de acontecer na Áustria e não na Austrália só vai contribuir mais para essa confusão. O que se passa é que, ninguém sabe como, mas anda um canguru à solta na Áustria. Não, na Austrália. Na Áustria? Na Áustria. Há um canguru na Áustria? Há um canguru na Áustria. Na Austrália, os cangurus são quase como cães nas ruas. Mas há um canguru à solta na Áustria, na terra de Mozart, das bolas de maçapão, dos alegres cantores de Viena, daqueles cavalinhos que fazem habilidades, do Danúbio Azul, das valsas. Há um canguru lá. Fomos forte à Wikipédia, hein? Que grande lista. Eu sou de origem austríaca, nunca lá fui, mas conheço o universo.
Anda um canguru à solta. Conheço o universo. Já dizia Carl Sagan. Anda um canguru à solta na Áustria e ninguém sabe como nem porquê. O bicho foi avistado por várias pessoas na cidade de Kirchschlag e as autoridades estão à procura dele. Sabe-se que não fugiu de nenhum jardim zoológico local. Anda a monte. É uma história para continuarmos a acompanhar aqui no Homem que Mordeu o Cão TV. Não, acho que é maravilhoso que haja um canguru, animal lendário da Austrália, a fazer ele próprio confusão. Escute, Sr. Marsupial, isto é a Áustria. O que é a Austrália? Não é a Áustria. É a mesma coisa. Não é. Não é. Bom, há notícias que começam bem no título e que melhoram mais ainda quando vamos ao desenvolvimento. E eu cruzei-me com esta notícia que vem da América. O título diz: ladrão leva sapatos do pé direito. E só isto eu já achei giro. Era espetacular porque seria o caso do ladrão mais irritante de sempre. Ele não roubar as coisas pelo valor ou para vender outra vez. É só para chatear. Vou só levar os do pé direito. Mas na verdade a história é melhor do que isso. Então se quer um ladrão perneta. Também pode ser. Pensa nisso, não é? Também pode ser. Obrigado, Vasco, por esse insight. Não? O tipo entrou durante a noite numa sapataria no estado da Virgínia, na América. O problema é que o dono da sapataria só tinha expostos na loja os sapatos do pé direito. Os do pé esquerdo estavam guardados no armazém da loja onde o ladrão não entrou. Por isso, eu suponho que o ladrão achava que estava a levar um esplêndido estoque de pares de sapatos. Só que quando chegou ao esconderijo, na minha mente os ladrões têm esconderijo, não é? Eu li muitas histórias dos irmãos Metralha. E quando roubam dinheiro levam um saco grande com um cifrão. Claro, e têm todos mascarilha e um boné. Coitado, está o rapaz a inventar dança. E quando chegou ao esconderijo, o ladrão deve ter constatado a estupidez e a inutilidade daquele roubo, porque ele tinha em sua posse 13 sapatos, todos diferentes, todos do pé direito. Eu acho que o facto de ele ter em sua posse, à saída da loja, um número ímpar de sapatos devia tê-lo feito refletir uns segundos. E possivelmente devia tê-lo feito olhar para os sapatos. Por causa daquelas coisas que eu acho que um ladrão nunca faz. Ora bem, está olha aí, para. Simplesmente pegou e levou. Eu gosto muito quando a vida transforma metáforas em realidade. Ou quando a metáfora e a realidade são uma e a mesma coisa. Para as pessoas que agora estão a inquirir o que vai ser uma metáfora, Nuno Marco, a minha resposta é dicionário. Para as pessoas que agora estão a dizer uma metáfora é um dicionário, a minha resposta é bom dia e obrigado. O que aconteceu? Acontece que um ladrão, também na América, no Minnesota, estava em fuga depois de ter sido visto a roubar lenha de uma quinta. O bandido saltou então para o volante da sua pick-up e aí foi ele em fuga. A polícia viria a apanhá-lo pouco tempo depois porque lhe aconteceu uma trampa tão grande que ele acabou por desistir. Quando a polícia chegou, ele estava praticamente parado à espera deles. Estava sentado, a fumar pacatamente um cigarro, coberto em fezes de bovino da cabeça aos pés. O que é que aconteceu? Na fuga, o tipo tentou subir aquilo que lhe parecia ser uma pequena colina. Mas na verdade era um monte de estrume de vaca. Regresso ao futuro! Um monte de estrume de vaca, é verdade. Um monte de estrume de vaca tornado fofinho pela chuva. Tinha caído, tinha chovido. Isso é que foi um final de... E no qual ele acabou por enfiar a carrinha. E com o carro engolido por aquelas doses industriais de caca, nada mais restou ao senhor do que abrir a porta, sair, enterrar-se ele próprio na saída em cocó de vaca. E depois de se questionar uns momentos sobre o sentido da vida, tal como nós ouvindo Samba de Janeiro, Exato, às 3 da manhã, o homem simplesmente sentou-se numa pedra à espera que as autoridades o viessem apanhar. Mas isso quase poético, não é? Para os polícias, suponho que também não deva ter sido fácil. Nesse momento, no Minnesota, um carro da polícia ornamentado por dentro com 850 mil pinheirinhos de cheiro. Desfecho tão triste, tão triste. Ele deve ter ficado tão deprimido. E ele, pronto, não vale a pena. Este senhor só vai ficar completamente limpo para aí daqui a 10 anos. Sim, não é? sim. Atrás das orelhas. Vai contar sempre um bocadinho. Olha aquele dia. Pronto, esta vai para as pessoas que estão a pensar em roubar lenha hoje. Vejam lá isso. Há aquela malta que vai ao casaco, não é? Põe a mão. Olha o dinheiro. Olha, ele é ao contrário. Vai ao casaco e diz. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Negócios com o homem mais odiado no momento. Quem é esse homem, Nuno Marco? Antes de mais, o episódio desta semana do podcast A Cabo do Marco, com estes indivíduos que aqui estão, das manhãs da comercial, já está online no canal YouTube da Cabo. Temos estado a ver em loop uma parte em particular. Hashtag 3 da tarde. Sim. Portanto, podem ir a youtube.com/Nuno Marco na Cave. Eu diria que é das horas mais dementes de YouTube que verão nas vossas vidas. Aproveito para agradecer as visualizações e o feedback que aquilo está a ter. As pessoas
passaram a madrugada a ver aquilo em vez de estarem a descansar. Para onde vamos, Portugal? Para onde vamos? Vejam e partilhem e subscrevam o canal da Cave do Marco. Bom, ontem aconteceu uma coisa sobre a qual eu achei que poderia exercer o espírito natalício e responder ao ódio com amor. Achei que podia ser um conto de Natal da vida real. E afinal, foi ou não? Foi só um disparate. Bom, isto começa com uma mensagem que eu recebi de um seguidor no Instagram, um youtuber chamado Marcote. Um abraço para ele. O Marcote enviou-me um link do OLX que me levou à página de uma pessoa que estava a vender 2 livros. Os 2 primeiros livros que saíram das manhãs da Comercial. O primeiro livro do Homem que Mordeu o Cão e o Vai Uma Rapidinha. Ok. Baseado na rubrica de anedotas que nós tínhamos aqui naquela altura. Ele estava a vender o conjunto de 2 livros por €1,5, o que é a bagatela das bagatelas, mas o que me intrigou ali era o texto que acompanhava o anúncio. O texto dizia 2 livros de um dos homens mais odiados no momento. E eu fiquei, quê? Eu sei que há muita gente que não me grama e não há nada de errado nisso, mas isto não é um mero não gramar. Um dos homens mais odiados no momento. Então sabem o que é que eu fiz a seguir? Fui às notícias do Google procurar pelo meu nome para saber se estava envolvido numa polémica. Porque às vezes acontece e eu não dou por isso. Sim. Eu não faço nada por isso. E encontraste alguma coisa? Não, nada, rigorosamente nada. Mas achei que tinha que me assegurar que nenhuma outra velha entrevista minha com o José Cid tinha visto a luz do dia. Olha, mas o que me chocou foi o preço. Não estava a acontecer nada. Não estava a acontecer nada. €1,5. €1,5. Então, com esse título. A conclusão a que eu cheguei na altura é que quando este vendedor do OLX diz 2 livros de um dos homens mais odiados do momento, ele estaria a referir-se ao sentimento que ele tinha por mim no momento. Achei que estaria aqui uma pessoa que em tempos era capaz de ter sido fã, por isso tinha os livros, mas no momento eu seria um dos homens mais odiados para ele. E eu isto nunca tinha visto num site de vendas, porque geralmente uma pessoa põe objetos à venda sem tecer outras considerações sobre eles que não o estado em que se encontram e o preço que quer por eles. Mas parecia haver aqui uma fúria particular que fizera quebrar o frio verniz dos textos de site de venda e leilão. Tanto assim que eu fui ver as outras coisas que ele estava a vender e não havia nenhuma com este tipo de texto. Ainda pensei que iria encontrar coisas do género terrina de porcelana que me foi oferecida por uma tia que é uma porca, ou blusão de um filho da mãe de um primo meu que me roubou €1000. Mas não, o resto das listagens é normal e pacato. Os meus livros é que diziam 2 livros de um dos homens mais odiados no momento, e ele estava a pedir €1,5, o que supus que fosse um statement, não é? Achei comovente. Ele podia ter deixado de gostar e querer despachar os livros pelo máximo de dinheiro que conseguisse sacar, até era uma vingança maior, mas não era 75 cêntimos por cada livro. Isto parecia... que não paga o tempo que ele perdeu a colocar o anúncio. Sim. Não paga. A mensagem parecia ser: odeio tanto este gajo e estas porcarias que estou disposto a receber uma miséria por elas só para provar o quão más elas são. Pareceu um compromisso. Pareceu-me que havia aqui uma integridade e uma nobreza neste ódio. Como é Natal e como tenho 47 anos e como já dei para o ódio, decidi enviar uma mensagem a este vendedor e responder. Não compraste? Não. Eu simplesmente respondi ao ódio com amor. Então mandei-lhe uma mensagem a dizer: olá, é Natal, de certeza que não quer que eu assine os livros para eles valerem um bocadinho mais que €1,5. Com uma assinatura minha, eles chegam na boa aos 3. Bom. Boa, lá está. Espírito natalício. E eu percebi que ele ler a mensagem apareceu como lida. Ok. E minutos depois o anúncio estava inativo. Então vendeu os livros. E eu fiquei preocupado porque não quis estragar o negócio a ninguém. Não quando vendes os livros, acho que desaparece simplesmente. Estava inativo. Não quis estragar o negócio a ninguém. Achas que ele muito ficou, pelo contrário, não sei, assim um bocadinho assoberbado com um complexo de culpa? Não, na verdade eu tenho aqui o desfecho. Hoje de manhã tinha uma mensagem do vendedor. Ele entrou em pânico. Então. E este é o momento em que a história sofre o chamado twist, como num filme de M. Night Shyamalan. Vou ler então partes da mensagem do vendedor. Diz ele: merece pianinho ou não? Pode ser. Espera aí. Não tem nada de especial, mas... Não, com pianinho tudo fica melhor. Claro. Se tiveres aí o pianinho. Com pianinho. Não, se tiveres o pianinho, não. É o Pedro Ribeiro que toca, não é? Temos aqui um piano de calda no desculpa, estúdio. é óbvio. Não. É isso. Não, é a alcunha que nós damos ao Pedro. É o pianinho. Temos aqui o pianinho, porque de facto o Pedro toca. Ora bem, diz então o vendedor em resposta... Tu consegues falar comigo e estar a tocar ao mesmo tempo? O quê? Consegues estar a falar comigo e estar a tocar ao mesmo tempo? Eu consigo. Olha para isto. As pessoas também tocam e cantam. Sim. Estou aqui a tocar e mais, como estou virado para vocês, estou a tocar com os pés. Pois é. É verdade. Incrível. Tem bons dedos. Incrível. Bom, diz o vendedor: olá, Nuno. A publicação sobre a venda dos livros é de outubro, quando o Nuno estava envolvido numa polémica qualquer das redes sociais. Não consigo precisar qual. Não consigo precisar qual, mas foi aquela que o fez abandonar o Facebook. Afinal,
Afinal, isto era só marketing. Mas na verdade, em outubro não houve nenhuma polémica. Eu abandonei o Facebook por simples necessidade de saúde mental e de me afastar de ódio. Mas o que acontece é que eu criei uma fama tal de polémica que este senhor, pelo simples não, fez um post com a frase mais apelativa de sempre: 2 livros do homem mais odiado no momento. Mas nem assim conseguiu vender, pois não? Não, se calhar não. Talvez haja 1 ou 2 homens mais odiados do que eu. Mas admito que o anúncio chama a atenção. Vocês não quereriam ter 2 livros do homem mais odiado do momento? Eu queria. Não. Eu queria. Mas para quê? Eu não quero diz ele, atenção, diz ele: ontem recebi um e-mail do OLX a dizer que os meus anúncios tinham expirado e entrei na aplicação e por lapso ativei todos os meus anúncios. Inclusive os das coisas que já tinha vendido. E só agora com a sua mensagem me apercebi do sucedido. Não foi minha intenção ofendê-lo nem em outubro nem agora. O meu objetivo é destralhar a minha casa. Como eu o compreendo, meu caro. Mas vendeu os livros por €1,5? Acho que vendeu, sim. Podia ter vendido um bocadinho mais. Também acho que sim. São 2, não é? Também acho que sim. Ele se calhar tirou o anúncio. Bom, isto não acaba aqui. Isto não acaba aqui. Ontem, ao fim da tarde, estive numa reunião com a Mafalda Santos. A Mafalda é atriz, vocês conhecem, para quem viu a minha série 1986, ela fazia o papel de Maria de Lourdes, a mãe da protagonista feminina, da Marta. E ela na série fazia o papel de uma mulher conservadora e reprimida, mas na vida real trata-se de uma pessoa que é louca. Não há outra maneira de o dizer. Basta lembrar que foi uma das pessoas que o ano passado alterou os azulejos da entrada da minha casa para as palavras vivenda prepúcio. É louca, mas digo isto com carinho, só que é louca. É uma pessoa que é louca. Está a ouvir isto e é louca. Então, na reunião em que estivemos, eu contei esta história do anúncio do OLX. E outra coisa que eu fiz nessa reunião, e vocês sabem que eu faço isto, é desenhar. Enquanto temas estão a ser debatidos, eu desenho bonecos em papéis. E neste caso desenhei uma criatura monstruosa num guardanapo de papel. Estava entretido e desenhei. Horas depois percebi que a Mafalda não só tinha levado esse guardanapo com o boneco desenhado, como, sim, ela pôs o guardanapo à venda no OLX. Com que texto? Com o seguinte texto: não perca a oportunidade de adquirir este guardanapo do Pingo Doce com um bicho monstro desenhado pelo homem mais odiado no momento. Melhor parte disto: qual o preço que ela pediu pelo guardanapo? €1,5. 2.500 euros. E ainda melhor parte do que esta: a Mafalda está a receber mensagens de pessoas interessadas. Uma pessoa disse-lhe compro, outra desenvolveu: sou Alejandro. Qual o preço final deste artigo? Responda diretamente à minha conta Google. É uma conta Google porque não estou conectado aqui, obrigado. Isto é uma pessoa que está interessada. Esta pessoa está interessada. A Mafalda respondeu: o preço é 2.500 euros, mas aceito propostas. O artista, o homem mais odiado do momento, irá autografar. Olha, toma lá uma folha. 2.500 euros. Não, eu ia propor-vos isso. Querem que eu desenhe guardanapos para vocês? Então não quero, por favor. E posso ser agora no Natal. Olha, eu posso dar-te uma toalha de mesa. Pode ser que... Olha, tenho uma ideia. De mesa? Eu tenho uma ideia. Falamos com uma fábrica de guardanapos, uma daquelas grandes, e fazemos uma linha de guardanapos com os teus desenhos. Mas tem que ser assim como se fossem desenhados a bico, que é o que se passa claro, com claro. Sim, mas cada guardanapo 2.500 euros. Sim, e depois no final, não é? Tendo em conta que tu sem nós não és ninguém, claro, o dinheiro é revertido pelos 4. Está bem? Está combinado. Sim. E como cada guardanapo é 2.500 euros, aqui uma sociedade neste aquele vem numa caixa de ouro. Ai, vem numa caixa de ouro. Adoro a ideia. Mas a caixa é em ouro maciço ou é apenas coberta de ouro? É assim, não, é só coberta de ouro. Também não vamos exagerar. Por baixo é plástico. Já estamos a pedir 2.500 por cada guardanapo, portanto. Claro. Mas não vamos ser malucos, não é? Limpa a boca com um guardanapo que tem um desenho feito pelo homem mais odioso do momento. Manhãs da Comercial, Nuno, vamos às notícias? Desbloqueadores de conversa descobertos em túmulo de Tutankhamon. Homem come sozinho a maior omelete do mundo e sobrevive. Epá, estas notícias, isto não tem jeito nenhum, pá, isto não tem... O Homem que Mordeu o Cão regressa às Manhãs da Comercial.